Vindo. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, João, Eduardinho Rodrigues, Felipe Savioli. Hoje, um cenário diferente, aí tive que improvisar algumas situações aqui, sempre para o áudio ficar o melhor possível para o nosso ouvinte, né, Guarizo? Ah, até porque ontem, olha, Pio, que falaram do seu áudio, meu Deus do céu. É mesmo? Nossa. Você tava em mono, o resto em estéreo, tinha gente que tirava o fone e não te ouvia, mas hoje tá tudo bem. Ah, entendi! É verdade. Poderia ter acontecido com o Gabriel também, né, Pio? Ah, não, mas não foi na transmissão do jogo, não, foi no programa à tarde. Foi no programa. No jogo foi perfeito. Ah, não, no programa, tá certo. É porque ontem no programa a gente fez um caminho diferente, né, Guarizo? Totalmente diferente, Pio. Tava bom. Tava legal. Pra nós aqui, no FM saiu perfeito. O pessoal da rede social que reclamou um pouquinho. Bom, mas quem não tem o que reclamar, Rafael Pio, é o torcedor Ponte Pretano, né? Mais uma vitória em derby, tabu mantido. Não interessa se hoje vai cair fora do campeonato ou não, mas o campeonato à parte foi ganho pela Ponte. Pouco importa, realmente, né, Guarizo, né? Levando em consideração, acho que até pelo que a Ponte vinha... Acho não. Eu estou dizendo algumas declarações que eu até acompanhei nas redes sociais, tinha torcedor dizendo, a situação que a Ponte está, a gente quer só ganhar o derby, classificar nem precisa. Se ganhar o derby, nem precisa da classificação, era mais ou menos essa história. Como você disse, o tabu, ele está mantido, né? E aí com esse tabu mantido, já são 7 jogos desde 2009, desses 7 jogos a Ponte venceu 5 e 2 empates. Isso falando de jogos no estádio Moisés Lucarelli. Ontem, à noite do Moisés, né, impressionante, o Moisés só faltou fazer chover no majestoso, autor de 2 dos 3 gols, e o pênalti, inclusive convertido pelo Paulo Sérgio, primeiro gol dele com a camisa da Ponte, ele foi sofrido também pelo Moisés. E aí aquela situação que até o próprio Moisés falava depois na saída do gramado e na entrevista, né? Que era uma partida que o elenco esperava demais, independente da situação ou não, a Ponte acabou com esses 3 gols vencendo, sofreu um gol do Davó, mas resultado final 3-1, mais uma vitória da Ponte, e ela encosta ainda mais no retrospecto num geral também, né, Guarizo? Que agora são 66 vitórias do Guarani, 67 do Guarani, 66 da Ponte, 65 empates. Tem gente até que diz que aquele primeiro jogo que todo mundo fala que o resultado é desconhecido foi vitória da Ponte. Então, que agora já estaria realmente já tudo empatado, realmente. Mas vamos ouvir o Sandro Forner, que falou depois em entrevista coletiva, lembrando que ele ficou no lugar do Fabinho Moreno ontem, que estava suspenso, sobre essa vitória da Ponte, como a Ponte esteve em campo. O Guarani teve uma estratégia, fez um bom jogo também, né? E a gente também precisa saber que tem um adversário do outro lado, né? Então, porque senão sempre a gente vai achar que quando a gente ganha o jogo é porque o outro adversário não está comprometido ou não jogou bem. Eu acredito que o que nós fizemos de bom a gente tem que valorizar. Acredito que o Guarani fez um bom jogo também, só que nós somos melhores. Eu acho que a solução é encontrada na preparação desde o começo do ano, né? A gente vem treinando desde o começo do ano, né? Já tem uma ideia que o Fabinho já colocou desde o início do ano. A gente vem treinando algumas coisas, lógico que alguns jogos as coisas não acontecem, né? Tem a questão da pergunta anterior, da questão da bola longa, a gente tem essa alternativa, né? Dependendo de como o adversário sobe a marcação, né? E hoje eu acho que a gente foi feliz também tecnicamente nesse espaço, né? A gente conseguiu entrar com esse espaço. Então acho que o jogo vai apresentando diversas situações, né? Mas destacar, na verdade, os jogadores, né? Que na verdade são eles que jogam, né? Eles que executam as ideias, e se eles não conseguem executar bem, fica difícil. Então, os jogadores estão de parabéns porque executaram muito bem, né? Vindo de 3 derrotas, jogaram um clássico que é muito difícil, então a parte emocional também, psicológica, é muito difícil. Então, realmente valorizar muito essa vitória.
O Sandro falou sobre a questão de passes, né, Guariz? Engraçado como é o futebol, né? E como um gol muda completamente a história da partida, porque a Ponte errava muitos passes no começo do primeiro tempo. Muitos passes, muitas saídas erradas. Principalmente com o Felipe Albuquerque, que o Carlão, né, o Carlos Eduardo de Freitas, comentando o jogo, ele até falou, meu Deus, o menino tá, até o perdão da palavra, mas até para o nosso ouvinte entender, o menino tá se borrando ali dentro de campo, porque realmente estava muito complicada a história. Depois do gol, o primeiro gol feito pelo Moisés, todo mundo se soltou, inclusive o passe, o lançamento de 50 metros para o Moisés no terceiro gol foi do Felipe Albuquerque, então ele cresceu demais, né, durante o jogo, e todo o time da Ponte acabou vencendo. Sobre a classificação, Guariz, vamos lá. A Ponte agora está a 2 pontos da Ferroviária. 13 a Macaca, 15 a Ferroviária. A Ferroviária com um jogo a menos. Nos 2 jogos que restam para a equipe de Araraquara, eles podem vencer, eles podem, no máximo, somar 1 ponto. Ou seja, empatar hoje contra o Ituano ou empatar na última rodada. Por quê? A Ferroviária iria a 16 pontos. E aí, se a Ponte vencer na última rodada, ela também vai a 16, só que aí ela faz 5 vitórias e a Ferroviária fica contra 4. Então é muito simples. A Macaca precisa vencer a última rodada e torcer para a Ferroviária no jogo de hoje e no jogo do fim de semana, no máximo, somar 1 ponto, Guariz. Ok, Pio. Bom, falando da atuação, João, ó, tem vários torcedores da Ponte falando aqui, ó, Márcio Guilherme Pereira, futebol não tem como entender, até ele diz, né? Por incrível que pareça, a Ponte jogou bem e o que conta é que ganhou mais uma. Outro ouvinte aqui mandou também, ó, a Ponte tem o Marvado, como você fala, João, o Camilo, é o Moisés, é o poder de decisão. O Rafael Lopes, a melhor vitória, a Ponte surpreendeu. Ela realmente, João, apesar de o Sandro Forner falou, ficou bastante com a bola, tá, mas ela jogou num nível acima dos outros jogos no Campeonato Paulista nesse clássico de ontem, né? A Ponte entrou para um derby mesmo, né? Porque as outras atuações, elas foram muito apagadas, né? Não se pode extrair uma partida que a Ponte tenha dado, assim, uma alegria, dado um prazer de ser assistida. E ontem ela teve mais acertos, né? Mais acertos. Ela em relação ao Guarani, ela foi muito superior em relação ao Guarani. Agora, é claro que não é suficiente, né? Se a gente for projetar para outras competições, ainda não é suficiente. Mas ontem, especificamente, ela foi muito superior. E nós tivemos algumas surpresas, porque eu não sei se a comissão técnica da Ponte, ela esperava o Guarani num jogo reativo. Eu confesso a você que eu não achava que não. Até porque o Guarani tinha 2 meias. Tinha um jogador, que é o Índio, que é de muito boa condução de bola, né? E tinha, claro, o Bruno Silva, que é mais um guarnecedor ali, um volante, etc. Então, se você olhar a teoria do jogo, você ia conceber que o Guarani iria ficar com a bola, né? Que o Guarani iria ter mais posse de bola, não sei se ia criar, essa é uma outra história, mas ele iria ficar, tanto que a Ponte não tinha muito essa expectativa, que para ela escalar, para o Fabinho escalar o Albuquerque, foi um ato de extrema coragem, né? Ele escalou um menino ali, sabe, né, com um risco enorme, né, tanto para um quanto para outro. Até brinquei lá fora da televisão, falei pro Carlão assim, Carlão, acho que os pais dele lá, os parentes, tá todo mundo de joelho rezando pelo menino, porque de fato ele estava muito nervoso mesmo, né? Agora ele foi inteligente, ele não quis saber né, ele lavou as mãos, pegava a bola, jogava para trás, preenchia o pedacinho dele. Teve um lance, pouca gente observou, né? Pouca gente observou. E talvez, Guarizo, tenha sido um lance que tenha interferido no rendimento do Guarani. Qual foi? Em um momento do primeiro tempo, acho que o Pio vai se lembrar, houve um encontrão do menino do Albuquerque, uma trombada forte do Albuquerque com o Andrigo. Porque o desejo do Guarani era jogar por ali, tanto que o treinador falou, o Alain, né? Ele queria jogar em cima do garoto. E o Andrigo ficou mais tempo ali em cima do menino. E quando esse choque aconteceu, o Andrigo sentiu
O Andrigo sente, e você pode pegar a atuação do Andrigo. A atuação do Andrigo até ali, ela foi uma. A partir dali, ela foi... Sabe? Então, eu desconfio que o Andrigo, dali para frente, ele não jogou no melhor da sua condição. Eu acho que ele acusou aquela pancada. Eu não sei se saiu algum noticiário, daqui a pouco vai... Até não saiu nada em relação a se ele sentiu ou se ele teve alguma contusão, mas na percepção, João, perfeito, concordo muito com você, e claro que a gente vai falar mais sobre o Guarani daqui a pouco, mas muita gente está reclamando de o Alan Al ter escalado o Andrigo numa posição que ele não vem desempenhando como ele desempenhou nas partidas anteriores. Mas ele não jogou tão diferente assim, né, João? Acho que foi muito mais por causa desse encontrão com o Albuquerque mesmo, que ele caiu de rendimento, do que propriamente da posição dentro de campo. Eu acho, porque apesar dele estar fora da posição que ele vinha jogando, ele estava com liberdade. Se ele quisesse tomar a iniciativa, ele não precisaria se ater o jogo inteiro ali no lado. Ele poderia se movimentar. E a movimentação dele, ela depois deixou muito a desejar, né? No decorrer da partida. E ele ficou no campo até o final, né? Você vê, ele não foi substituído. Agora, a Ponte, quando ela viu o Guarani lá atrás, ela também não sabia o que fazer, gente. A verdade é essa. Quando a Ponte viu o Guarani lá atrás, eu acho que aquela ordem veio no momento do jogo, né? Troca a bola! Acho que o Fabinho, né, gritou lá pro menino, pro Sandro, o Sandro falou, troca a bola, vai trocando bola. Porque o Sandro e o Fabinho, eles imaginavam o seguinte, a Ponte tem muita dificuldade de furar linhas, muita dificuldade, né, de evoluir, de triangular. A Ponte não é um time que triangula, não é um time que tem a prática de envolver o adversário. A Ponte tem uma jogada, que é um lançamento transversal em diagonal para o Apodi entrar nas costas do lateral. Essa é a jogada que a Ponte tem, que o mundo inteiro sabe. Então, para o Guarani anular essa jogada não era tão difícil. Tanto que ela não aconteceu. Né? Nas tentativas não houve resultado. Quando o Apodi pega a bola desmarcado no final do primeiro tempo, é que ele tem a chance de levantar para a área. Foi o único momento no primeiro tempo. Agora, o que aconteceu? Enquanto a Ponte trocava a bola ali atrás, posse de bola de 70%, é muita coisa, eu acho, e o Guarani assistia, de um jeito ou de outro, a gente não via na televisão. Mas lá no campo estava acontecendo o quê? Estava havendo lá na frente uma mobilização. E isso dá o quê? Dá uma quebra de posicionamento. E você obriga o adversário a balançar. O adversário, ele não está com a bola, você que está com a bola aqui atrás, mas ele lá esperando, ele tem que balançar. Se a direção é para o lado direito, o lado esquerdo tem que fechar. Se é do outro, o lado direito tem que fechar. Então começa a haver uma confusão. Quando a Ponte faz o gol, você percebe que a defesa do Guarani estava um pouco desorientada. Né? Então você diz o primeiro. O primeiro tempo, porque para mim o que decidiu o jogo foi o primeiro tempo. Eu acho que para mim o que definiu o jogo foi o primeiro tempo. Então o que acontece? O Guarani dando essa posse de bola para a Ponte, que a Ponte não sabia muito também o que fazer com ela, mas ela teve muita posse de bola, muita, 70%. Ela ficou com a bola. O Guarani não jogou, a verdade é essa. O Guarani não jogou, ele teve uma chance. E um chute lá do Júlio César, que foi a casa, a chance do Andrigo. Mas a Ponte também teve só uma, só que a Ponte ficou com a bola no pé. Então, esse desconforto, né? Como diz o Loz, né? O Humberto, né? Humberto Louser. Humberto Louser, como ele diz, né? Gera um desconforto, gera uma confusão, né? Precisamos gerar confusão na defesa adversária. Eu lembrei muito do Humberto Louser, falei assim, o que está acontecendo é que o Humberto